culto vai aparecer na internet. Estamos na igreja Pentecostal Poder e Milagres, fundada em 23 de outubro de 2010 pelo pastor Zaqueu Silva. Sede fica na Avenida Vitória, 473, Jardim Carapina, Serra. É aqui, não é isso? É esse o endereço? É o logrador? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo de número 17 a 19. Você que me assiste pela internet, eu sou o reverendo César Augusto. Estou na igreja Pentecostal Poder e Milagres. Amém? Gostaria de mandar um abraço para minha mãe que vai assistir o DVD. E que Deus abençoe. Meu irmão Welder também, irmão Moacir, né? Estamos gravando ali o trabalho. Meus queridos, livro do profeta Oséias, depois de Daniel, capítulo 4, versículo 17. Nos diz assim a palavra: Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, e os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento envolveu as suas asas, e vergonha-se-ão por causa dos seus sacrifícios. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonha-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Podemos assentar. Nesse dia 14 de fevereiro do ano de 2011, meus queridos, eu sou grato a Deus por muitas agendas. Inclusive, eu fui agendado hoje para pregar numa vigília com o projeto Oficina da Vida, com o pastor Eudes. Nosso abraço, nossa consideração, nosso respeito. Também vou estar com eles no sábado. Graças a Deus eu tenho aberto muitas portas. Tenho pregado em casas de recuperação, tenho pregado em residências, isso praticamente todos os dias. Isso que o nosso Brasil é um Brasil amplo para pregarmos o Evangelho. O tema da mensagem de hoje é uma descrição do mundo pagão. Meus queridos, analisando o livro do profeta Oséias, que vai do ano 780 ao ano 725, ou seja, 55 anos de transcorrência. O profeta Oséias era um homem vindo de uma cultura que não era uma cultura judaica, era uma cultura pagã. Mas vem cá, ele não era israelita? Sim, mas morava no reino do norte. De repente você veio de uma cultura católica, você veio de uma cultura pagã, você veio de uma cultura espírita. E muitas pessoas dizem e te perguntam: por que você largou a nossa igreja? Por que você deixou a igreja tradicional que você era e agora você está na igreja pentecostal? Isso é porque dentro de você há uma inspiração divina que quer muito mais do que só ler a Bíblia, muito mais do que só ir à igreja, muito mais do que viver uma vida religiosa. Você quer atingir o sobrenatural, o coração de Deus. Eu me lembro das palavras de João Calvino, que dizia assim: a mente do homem é um depósito de superstição, de maneira que se o homem confiar na sua própria mente, logo criará um ídolo segundo a sua razão. Ele estava dizendo que o homem, ele tem desejo de servir a Deus. Por isso que você vê a igreja das lésbicas, tem a igreja para todos, que lá você pode tomar cerveja depois do culto, que os jovens adulteram a vontade, que eles fazem bem para a saúde. Já não existe mais a guarda do 7º mandamento. Você já vê a igreja Caverna de Adulão em BH, onde os obreiros das igrejas lá, os irmãos usam largadura na orelha, tatuagem, fumam maconha e vivem uma vida afastada de Deus. De repente você achou que ia tocar só na área do catolicismo, na área, por exemplo, da idolatria pagã. Não estou falando só disso. Existe paganismo dentro das nossas igrejas. Infelizmente, meus irmãos, estamos vivendo em épocas onde o crescimento das igrejas é uma estratégia de Satanás. Você vê no Apocalipse 17 que muitas igrejas embebedam-se com o vinho da grande prostituta, ou seja, com doutrinas que vieram do paganismo e estão hoje dentro das igrejas. Hoje em dia nós vemos movimentos que são apelidados gospel, que na verdade é uma grande empresa, onde as pessoas que vão lá, na verdade só querem vender DVDs, outras pessoas que vão lá, vão só para tirar fotos com a cantora A, com o pregador B. Na verdade, Jesus Cristo ele fica escondido. Quem está aparecendo é o homem. O nome do evento está lá, Jesus Vida Verão. Mas em muitos lugares, lá é uma apresentação de celebridades. Apresenta-se jograis, teatros, tudo bem. Mas tudo
sufocar a igreja e não Deus da igreja. Oséias, ele é a continuação de um projeto, assim como nós somos continuação de um projeto. Olhe para ela e diz assim: você é continuação de um projeto. Você é uma continuação de um projeto, é o projeto de Deus. Você não nasceu à toa. Você não está aqui vítima de uma relação sexual irresponsável. Você está aqui por um projeto de Deus. Oséias, antes de Oséias, Deus insistiu 64 anos com Samaria. Por que Samaria? Samaria eram as 10 nações que foram para o norte. Samaria foi apelidado pelo 6º monarca deles, Omri, é que tinha um monte chamado Samaria, aí ele apelidou o nome o conjunto de nações do norte de Samaria. Só que na época do rei Jeroboão, ao invés do povo adorar a Deus, eles começaram a edificar ídolos, e começaram com a cultura egípcia, começaram com o bezerro de ouro. O bezerro de ouro é um símbolo de apostasia, e ele muitas vezes está em nossa vida. Às vezes fazemos como o rei Jeroboão, usamos estratégias humanas para fazer a obra de Deus. Isso eu estou falando daquilo que não é embasado na Bíblia, eu estou falando de dízimo e oferta. Mas existem coisas que as pessoas criam com base na mente humana e que desagrada a Deus. Jeroboão desconsiderou a lei de Deus, o livro do Levítico. Ele desconsiderou todos os mandamentos dos 10 mandamentos. A Bíblia diz: não levantarás para ti outro Deus. Ele levantou uma imagem de escultura, colocou um em Betel e outro em Dan, e ali se tornou a capital espiritual daquele povo. Ele tirou os sacerdotes de Deus de dentro daquele lugar, porque eles não iriam aceitar, porque o homem de Deus não tem conchavo com o pecado, com a idolatria, com o paganismo, com o mundanismo. Diz Apocalipse 18:2, que a Babilônia se tornou morada de espírito imundo, de toda ave imunda, e diz assim: sai dela, povo meu. Se você conhece uma igreja com costumes mundanos, uma igreja que não adora a Deus, adora a igreja, o pastor da igreja, o grande pregador que veio lá de Rondônia, que vem pregar, cuidado com essa igreja. Ela está como Israel no passado. Israel que esqueceu a adoração ao Deus Jeová. Aí o tempo foi passando. Deus foi vendo a nação do norte 3 anos servindo a outros deuses e fazendo o que desagrada a Deus. Quanto tempo tem que Deus tem exigido de você uma posição? Quanto tempo Deus tem exigido de você, obreiro, que se torne uma pessoa mais sincera na igreja, que você tome posição como sentinela na torre de vigia? O pastor vai na sua casa, conversa com você: o que está acontecendo? Ah, pastor, é muito trabalho. Mas se o patrão liga para ele de madrugada: Rogério, estou te querendo aqui. Na hora ele levanta, joga a coberta para cima, mulher dá licença. Ele entra dentro do banheiro e ele sai de lá até mesmo descabelado e fala: patrão, estou aqui. Agora, se é um culto 7 horas da noite, ele fala: não, estou cansado. Às vezes ele chegou 3 horas da tarde, dormiu 4 horas. Não. Você olha lá por mim, tá? É o crente 6 horas, 6 horas por mim. O Deus dele é mamon. Se for por dinheiro, ele vai. Capítulo 6 de São Mateus, nos diz assim no verso 24: não podeis servir a 2 senhores. Se a um, ou haverá de agradar a um, desprezar o outro, ou de servir a um, deixar o outro para lá. Não podereis servir a Deus e a mamon. Eu não falou com um assunto importante sobre oferta, sobre dízimos, aqui na igreja. Tem igreja que veio gastar dinheiro com a namorada e gasta 50, 60 reais. A moça está fazendo aniversário, vou gastar 200 reais no seu aniversário. Aí o pastor chega e diz: irmãos, queremos abrir uma nova congregação. Quem pode ajudar com 50 reais por mês, que não é grande coisa, para ele pagar um lote? Ele fala: não, o dinheiro do shopping. E o presente da minha namorada? Afinal de contas, eu tenho uma honra de malandro a ter. Eu tenho um nome, a família dela pensa que eu sou alguma coisa. Meus irmãos, muitas pessoas estão se apegando ao dinheiro e se esquecendo de contribuir com a casa de Deus, também com a sua presença. A Bíblia diz no capítulo 6, no verso de número 9 e 10 de 1 Timóteo, Paulo dizendo assim: que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e muitos entrando neste caminho, nessa vereda, têm encontrado destruição.
conheci um irmão, eu reuni com ele. Ele era um dizimista fiel. Não precisava o senhor ir lá cobrar o dinheiro da casa dele. Ridículo. Entregava. Mas a presença dele na igreja não existia. Ia quando podia, andava muito cansado. E Deus deu um balanço nele. Cuidado, Deus pode balançar você.